O nosso convidado de hoje do Band Entrevista é arranjador, compositor e multi-instrumentista. Estou falando de Hermeto Pascoal. Hermeto, o senhor é muito conhecido pela versatilidade com a qual domina diversos instrumentos. Eu até anotei aqui alguns porque a lista é enorme. Tem o acordeon, a flauta, piano, saxofone, trompete, violão e tantos outros. Agora, qual foi o primeiro instrumento? Qual foi aquele que o senhor iniciou o aprendizado? Foi justamente, dos instrumentos convencional, foi justamente o oito baixos. Que aqui no Nordeste nós chamamos oito baixos. Lá no Sul, nós chamamos porque a Aline Morena não deixava e nem deixa eu chamar oito baixos. Só quer que eu diga gaita ponto, que é da terra dela, entendeu? Aí, quer dizer, mas aí o que é que eu faço? Quando eu chego aqui, eu chamo oito baixos, que era do meu pai, justamente. Esse instrumento, o papai tocava esse instrumento, mas aí o papai, como sempre fez questão de ir para a roça antes do sol nascer e chegar antes do sol se pôr. Era uma meta dele, que ele tinha na mente dele. Viveu a vida dele toda assim, mas ele deixava o oito baixo em cima da mesa, em cima da cama, né? A quatro fechado e tal, e deixava lá, e eu escondido, ia pegava no oito baixo e tocava. Quando é um dia, mamãe, e ele nunca vinha almoçar, ele ficava o dia todo sempre na roça, só chegava de noite. Aí um dia a mamãe chegou e disse, espera aí, será que o Pascoal já chegou? E foi escutar na porta do quarto, estava eu lá. Era eu, meu irmão, né? Meu irmão falecido, já o José Neto. Contar a história que sou eu só que estou falando agora, né? E então aí quando eu viu eu tocando, ela ficou toda feliz, né? Querendo que ele visse, porque ele nunca imaginava que eu estivesse aprendendo a tocar tão rápido. Para resumir, ela chegou um dia e disse, Pascoal, você tem que vir amanhã, meio-dia. Você tem que vir depois do almoço, assim, calcula assim, que eu quero que você veja uma coisa. Só que ela não disse para ele nada. Aí ele veio, aí já vi quando veio, eu lá tocando no quarto, daqui a pouco ele escutou e ficou maluco, feliz da vida. Foi correndo na porta do quarto, escutou, e disse assim, peraí, eu não estou entendendo. Ele disse, como é que vocês aprenderam? Aí quando escutou, disse assim, ó, eu vou vender a melhor vaca que eu tiver e vou comprar um harmônico melhor para vocês. No caso era eu e meu irmão José Neto. Aí pronto, comprou o harmônico, a gente ficou com 3 meses tocando nesse harmônico, né? E ele, o que é que fez? Ele pegou e parou de tocar e disse, agora eu vou conduzir vocês para fazer os bailes. Então os bailes, nós tocávamos, ele era o nosso empresário, nosso pai, o papai, né? E ele pegava de vez em quando, ele pegava assim, tocava para ele, mas não assim profissionalmente, tocando em baile, tocando em nada. E pronto, e daí para frente eu não parei mais. E esse foi o meu primeiro instrumento convencional. E nessa época que o senhor fez dupla com seu irmão, José Neto, o irmão mais velho, o ritmo era o forró? Era forró, frevo, principalmente frevo e forró. Tinha o samba que a gente chamava lá samba de roda, que um tipo de samba de roda lá do Nordeste é uma mistura também, assim, como se fosse vários sambas, né? Como esses partido alto que eles falam no Rio, só que a gente nem conhecia o Rio, nem ouvia falar de partido alto, nem nada. A gente tocava. E outra coisa, a maioria das coisas que a gente tocava era mais intuitiva, porque a gente não escutava a rádio, como eu te falei, não tinha luz elétrica, não tinha nada. A gente ficava era mais coisa intuitiva que a gente fazia, que a gente criava. Eu mesmo tocava uma noite toda com músicas que, às vezes, os caras estavam bravos lá, estavam bebidos, naquele tempo a peixeira comia solta lá, aí o cara pedia para eu tocar de novo a música que eu toquei, aí eu não sabia que eu estava improvisando, eu criando na hora, entende? Olha só que loucura. Até isso me ajuda para eu hoje ter essas 6.000 músicas, né? Porque justamente é fácil hoje eu pegar e fazer uma composição aqui, pegar qualquer instrumento e fazer uma composição, não, fazer um monte sem parar. Até dizer, para que tá bom, começa a compor. Então o que eu fazia no baile? Aí o cara gostava, né? Toca aí, vamos lá, galego, toca de novo. Aí eu dizia, não sei, o cara achava que era brincadeira minha. Provocação? Teve um que cortou minha sanfona no meio, meu oito baixo no meio, teve que mandar consertar, cortou com raiva, que ele disse que eu não quis tocar a música. Aí o papai explicou, não, meu filho está fazendo tudo na hora aqui.
É o Ele improviso. vai criar, né? Está fazendo na hora. Agora, além dessa lista vasta de instrumentos que o senhor domina, o senhor também tem a genialidade de conseguir um som harmônico de objetos que para muitas pessoas são simples utensílios, né? Sim. Como copos, panelas, pratos. Sim. Inclusive, eu estou aqui pedir à nossa produção um copo com água e a gente vai lançar o desafio de, ao vivo, o senhor apresentar aqui uma sonoridade para a gente. Sim, então, a água, por exemplo, a água, só contando uma história, eu estou com esse copo com água. Quando eu estou com esse copo com água, eu me sinto dentro do rio, dentro de um açude, que é o rio menor, com menor quantidade de água. Então, por exemplo, quando eu ia tomar banho com as crianças de 8, 7, 8 anos da minha idade, eu ficava dentro d'água, olha só a intuição, sem ver ninguém fazer. Eu aí ficava dentro d'água e via que o meu lábio estava assim na água, e eu chegava a ficar ali. Aí os meninos saíam, a maioria saía correndo de dentro d'água, conversar com a minha família, dizendo que lá eles me chamavam senhor, antigamente. As crianças, meu apelido era senhor. Dona Divina, seu Pascoal, o senhor está doido. O senhor está doido, ele está lá fazendo dentro d'água. Assim mesmo, né? Porque daqui a pouco, quando eu fazia assim para eles, eu fazia. E como eu digo, a gente escutava muito asa branca, né? Em tudo eu fazia asa branca. Quando eu fazia dentro d'água isso aqui. Aí vocês escutam, vocês estão vendo, escutando em casa, pode ver que eu deixo demorar o vibrato. Que é justamente a água balançando. Quando acontecia isso na água, eu ainda fazia assim, com um rio d'água assim, você imagina a intensidade que saía. E aí saía todo mundo, eles saíam correndo, achando que eu estava doido, porque era uma coisa estranha mesmo. E eu ainda fazia umas brincadeiras também, né? Eu fazia... Pô, eu vou deixar a nota longa para você ver demorar. Aí quando eu faço a nota longa, eu me lembro daqueles caras que bebiam. Meu pai tinha uma bodega, né? Que bodega, venda, que vendia de tudo, da cachaça a coisa para dor de barriga misturada. Aí eu fazia, quando eu faço assim, eu me lembro na minha cabeça assim, dos caras bebendo lá cachaça, as coisas, criancinha meio... Né? Então, isso é uma coisa que eu aqui, na minha mente, gente, eu tô dentro de um rio aqui. A água está aqui, essa água aqui toda flutuando aqui nos meus braços. E eu batia com os braços na água, né? Porque para você ver esse duque que nós fizemos agora, essa semana passada, eu com a Aline Morena, ela tem coisas que, lembrando desse rio, tem parte que ela toca na piscina, toca com água, sabe? Tem lugares que as pessoas não querem deixar tocar com medo que a água derrame no chão. Porque um dia no Uruguai, eu fiquei tão emocionado lá, sabe? E eu vi aquela água e me lembrei do rio, sabe? Só que eu inventei que estava com calor, mas eu me lembrei do rio, como estou me lembrando aqui no copo, né? E você sabe o que eu fiz? Sem avisar para a Aline. Caí com tudo assim, com roupa, tudo, me deitei no rio como se eu tivesse. Só que eu com 90 quilos, a piscina é para criança pequena. Quando eu entrei, a água saiu, eu fiquei no pulo. Ficou no seco. Só lembrando para o pessoal de casa que a Aline Morena é a parceira de Hermeto, é parceira na vida pessoal, na música também. Mas a gente vai continuar essa história, Hermeto, no próximo bloco. Não saia daí. Tá bem, tá bem.